Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos. Bora para mais uma live aí top. Vou dar alguns segundinhos para você estar entrando, compartilhando. Manda para os amigos, familiares. Vamos conhecer um pouquinho da história do meu parceiro aqui, Iago, grande zagueiro, homem de Deus aí. Vamos aprender um pouquinho com ele. Fala, irmão. Ô, Boa noite, tudo bem? boa noite, meu irmão. Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo na paz, irmão. Para mim é um prazer enorme estar falando com você. Cara, você é doido. Que honra minha, Vou hein? dar um pouquinho aqui que a internet travou, eu acho. Tá, Aí, tá pronto, falando normal aí? pronto, agora foi. Irmão, para mim é um prazer muito grande estar com você aqui, você ter aceitado participar desse nosso projeto beneficente, o intuito de ajudar, de motivar as pessoas. Sou muito grato por esse tempinho que você está investindo com a gente aqui. E, bom, fico muito honrado e feliz aqui por a gente estar batendo essa resenha. Queria que você se apresentasse aí para a rapaziada. Rapaz, a honra, né, é minha de poder estar participando com vocês. Eu tenho acompanhado um pouco do projeto, né? Eu acho muito legal esse projeto de poder compartilhar, né, algumas coisas que a gente passou, né, e que muitas vezes assimila muito que as pessoas têm passado, né, os mais jovens, as pessoas que estão começando, ou até um pouco mais velho. Então, é um prazer enorme poder contribuir, né, com esse projeto. Parabéns pelo projeto e é uma honra poder estar aqui com vocês. Show, irmão. Fico muito feliz com as suas palavras, velho, e honrado demais por isso. Vamos embora, irmão. Primeiro eu queria que a gente começasse falando sobre a sua carreira, né? Como que você começou? Como é que foi o seu início, irmão, na bola aí? Como é que você descobriu que, bom, você poderia ser um jogador de futebol aí? Conta pra gente. Cara, é difícil, né, falar da trajetória, é uma história, pô, muito grande, né? Eu acho Muita experiência, né? Muito tempo. muito experiente, já não sou mais jovem, né? Já tenho 27 anos e como todo menino, né, a gente sonha, né? Eu acho que hoje em dia você vê jogador de todo lado, né? Às vezes do interior, do Nordeste, do Norte. E eu sou do interior de São Paulo, né? Uma cidade chamada Ibirá, né? Uma cidade gigante. E mas assim, como todo menino, né? A gente começa de pequeno nas escolinhas da cidade e a gente vai vendo se realmente tem o talento para isso, para poder investir, né? E as coisas foram acontecendo, cara. Eu comecei aqui na minha cidade, nas escolinhas, e, e aí as pessoas começavam a falar que tinha talento, só que por conta de oportunidades, por ser interior de São Paulo, na época era bem mais difícil, hoje eu acho que é um pouco mais fácil, né? Uhum. E, e aí a gente sabia da dificuldade, né, cara? E Irmão, como é que eu queria que a gente falasse sobre isso, porque assim, muita gente que segue a gente acha que é impossível, assim, né, a pessoa sair de uma escolinha, sair, que nem você falou, de uma cidade menor. Eu queria que você focasse principalmente pelo que você falou e falasse nesse intuito, porque assim, muita gente acha que, como eu falei, é impossível, né? O que você teve que fazer? Como é que foi esse começo dessa tua trajetória, que nem você citou bem agora, que foi uma relação de oportunidade, porque assim, muitas das pessoas que começam já começam desanimando, né, irmão? Então, assim, eu queria que você falasse também desse lado. então, o início, de fato, é muito difícil, principalmente para a gente do interior de São Paulo, né? Porque é um pouco, eu vejo assim com uma mentalidade um pouco atrasada, né? Da cidade, das capitais então, eu achava muito difícil, cara. Aí, e era muito difícil você ouvir falar que fulano, algo que te animava, assim, fulano chegou até São Paulo e foi jogar em algum clube. Na época, meu primo jogava, né? Meu primo até chegou a jogar profissionalmente e ele que me inspirava, assim.
Eu via ele saindo da minha cidade, ele jogou em alguns clubes um pouco mais menores, né? E ele que me inspirava, assim. Eu via, poxa, o meu primo Danilo conseguiu, então eu também posso conseguir. Mas eu acho que uma das dificuldades das pessoas do interior é que não tem exemplos, né, de pessoas que conseguiram, próximas, né? Então, Aham. elas não conseguem se inspirar e realmente acreditar que dá certo, né? Eu vi, assim, as pessoas... Até hoje eu vejo, eu converso com algumas pessoas daqui do interior, então eles, mesmo vendo que eu consegui chegar, eles se veem realmente como algo impossível de chegar, né? E, e na época eu me lembro que acho que só eu acreditava, assim, porque meu pai, na época, hoje meu pai faleceu, né? E na época ele acreditava mais naquelas, assim, né? Tipo, cara, eu acredito, eu sei, eu vejo você jogando e tal, mas, assim, eu não vi ninguém que deu certo, assim. Certo, de ir para São Paulo, ou para cidade grande, ou para um time grande, né? Eu Uhum. lembro que na época eu tive a oportunidade de jogar nos times daqui da região, que era o Mirassol, o América de Rio Preto, o próprio Rio Preto, né? E o pessoal até me chamou para federar e jogar na época, acho que era sub 15 alguma coisa, sub 13 não sei. E aí eu tive a oportunidade de ir para Portuguesa, que é São Paulo, né? E meu pai na época, acho que por conta de não ver nenhum exemplo que deu certo, ele, não, é melhor você ficar por aqui mesmo, caso dê alguma coisa errada, né? Você Uhum. já está por aqui, a gente consegue te ajudar e tal. Mas graças a Deus, assim, Deus abençoou e a gente acabou decidindo correto. Eu fui para Portuguesa, né? Eu tinha 14 anos. E Uhum. aí as coisas começaram a acontecer, cara, Show de conforme Deus bola. havia planejado. Show de bola, irmão. E assim, o ponto positivo é que nem eu gosto muito de escutar e pontuar coisas positivas, né? Que as pessoas possam enxergar coisa positiva. Por exemplo, foi muito importante, então, que nem você citou, você ter um exemplo, né? Uma pessoa que deu certo para você e Exatamente. isso gerou um combustível de falar assim, não. Então, assim, quem está começando, principalmente ser jovens, principalmente em qualquer profissão, né, irmão? A pessoa tem que é, sabe, ter um foco e também mirar em alguém e falar assim, pô, fulano saiu dali, deu certo, então eu também posso, né? Não pode ter Exatamente. esses tapa-olho, esse negócio que limita o sonho da pessoa, né, irmão? E é justamente o motivo dessa live, é para isso, né? Para as pessoas ver aonde o Iago tá, e se Deus quiser, vai chegar muito mais, que também é possível, né, irmão? Exatamente. Então, assim, muito legal esse ponto de vista. E assim, e o principal também que você falou, você tem que acreditar. Você acreditou às vezes até mais do que algumas pessoas próximas, né? Porque assim, o principal tem Exatamente. que ser você, né, irmão? Exatamente. Até hoje eu tenho passado mais tempo com a minha mãe, né? E até esses dias mesmo ela comentou assim, tava falando para uma pessoa, pra uma terceira pessoa, e ela falou Uhum. assim, e graças a Deus que o Iago acreditou, porque por mim ele não teria nem saído de casa, porque a gente era muito próximo, né? Muito ligados, eu, minha família, né? E aí ela até citou essa frase e falou assim, graças a Deus que o Iago não me escutou e foi, né? E realmente deu certo, cara. Hoje eu sou um homem honrado, grato a Deus por tudo que eu vivi e como você falou, e preparado para viver coisas ainda maiores. Se Deus quiser, irmão. Então, assim, muito legal mesmo, rapaziada. Tem que acreditar antes mesmo do treinador, do cara que vai arrumar uma Exatamente. oportunidade, a peneira, enfim. Eu gosto de falar isso, irmão, porque assim, o intuito é esse, as pessoas que estão começando, sabe? Que precisam ver esperança, entendeu? E aí você foi, e como é que foi essa sua experiência na portuguesa, irmão? Conta pra gente aí. Então, rapaz, imagine um menino do interior, muito ligado à família, você sair de casa. Hoje eu vejo uns meninos daqui do interior com 15, 16 anos, 17. E assim, eu me via, sabe? Eu falei, cara, como é que eu consegui, com 14 anos, sair daqui do interior? Minha cidade tem 12 mil habitantes, né? Eu nunca tive, eu acho que a cidade mais próxima era São José do Rio Preto, que eu havia ido. Uhum. E fui, cara, assim, graças a Deus, na época foi um primo meu comigo, que era um pouco mais velho. Então, assim, ele meio que, como fala, ele me ajudou bastante, né? Na época a gente sempre fomos muito ligados, né? A gente dividia as coisas e aí no começo é muito difícil, ele me ajudava, eu o ajudava, né?
E aí, Uhum. meu primeiro contato, cara, imagine, chegando numa cidade grande, não conhecia ninguém, eu nunca tinha jogado em nenhum time assim, eu ia nesses times fazer teste, é, logo me chamaram, né, mas eu não cheguei aí ficar bastante tempo, então foi meu primeiro contato com, por exemplo, academia, meu primeiro contato com treinamento físico, meu primeiro Uhum. contato com treinamento tático, então muito difícil assim o início. O que me ajudou foi a ida do meu primo e assim cara dura de chegar, fazer amizade, né? Na época acho que o pessoal era um pouco mais puro, né? Na Aham. base, me ajudou bastante, o pessoal não tinha maldade, né? Que Entendi. hoje, de repente, é diferente, eu não sei, mas na época a gente se ajudava bastante, as pessoas chegavam de teste e a gente dava força, e me deram bastante força e foi o que me fez entrar no time e conseguir me adaptar, né? É uma cidade grande, é um clube novo, na época a portuguesa era, era bom de se Aham. jogar, né? Na categoria de base. Show de bola. Irmão, assim, aí outra coisa legal que eu acho da sua história é, assim, muitas pessoas hoje têm esse receio, né? Tem esse medo de, tipo assim, ah, como é que vai ser? E assim, você foi, mesmo não sendo num ambiente que nem você falou, não estava acostumado com academia, assim, você foi dentro da sua limitação, das suas amizades, conseguiu levar um primo seu, então, assim, você fez tudo para dar certo, né? Muitas das vezes hoje principalmente os jovens, assim, que você ainda passou um tempo muito longo no profissional, as coisas acabam mudando na base, né? Então, assim, eu que acabei de sair faz 4 anos, né? Vejo que mudou algumas Uhum, coisas, assim, muitos jovens vê, que nem você falou, qualquer desculpa, vai embora, qualquer coisa, desiste. Ah, eu não, por exemplo, cheguei numa vitrine muito grande, ou se perde, né, não tem cabeça, ou então faz o reverso, desanima, né, fala assim, ah, isso não é para mim. Então, assim, essa atitude que uhum. você teve é um exemplo, porque, se possível, leve alguém de confiança, alguém da família, para ficar mais fácil, né? Não queira carregar nada sozinho, né, irmão? É difícil, cara. Assim, bastante. Eu tenho alguns exemplos aqui na minha cidade de meninos que foram para clubes e desistiram por algum motivo, porque realmente não é fácil, cara. Eu vejo assim, se o cara não tiver um mental muito forte, psicológico, né, ter o apoio da família, fé em Deus, o cara de fato dificulta ainda mais, né? Porque são ambientes diferentes. Eu, por exemplo, sempre fui muito bem tratado. A gente é uma família bem humilde, mas minha mãe sempre nos tratou bem. É assim, comida bem lavadinha, comida bem feita, roupa bem lavada, entendeu? Então você chega de repente num alojamento, um ambiente diferente, um ambiente assim, onde dormia de repente seis, sete, às vezes mais pessoas dentro de um quarto, assim, a sua roupa já não tinha a pessoa para cuidar, a comida não é a que você come em casa, é uma comida boa, mas não é. Então, realmente dificulta, cara. Então, a gente tem que ter uma mentalidade de, assim, eu costumo falar que o ser humano, ele tem que ser movido a objetivos, né? E assim, não tem como eu chegar e viver ali por viver, assim, ah, eu cheguei aqui, por exemplo, eu na portuguesa, ah, vou ver o que acontece, não. Assim, meu intuito sempre foi, eu mirei sempre chegar no profissional, ter uma condição melhor financeira, realizar o sonho que na época era do meu pai. Então, assim, aquilo me motivava. Às vezes eu passava uma dificuldade, pai, tô em dificuldade, né? Mas aí ele, não, lembra do que o objetivo pelo qual você foi aí, entendeu? Não, não é ter uma qualidade de vida agora boa, mas de repente lá na frente, se você passar essas fases, essas etapas, você vai conseguir, entendeu? Então, eu acho que o cara tem que chegar, de repente, numa base ou num teste, com um objetivo, né? Não viver, ah, vou chegar aqui, vou ver o que acontece. Não, tem que chegar realmente disposto a passar por dificuldades, né? Mas saber que tem pessoas, existe uma porcentagem muito grande de pessoas que passaram por essas situações e venceram, né? Coisa linda, irmão. Fantástico, assim, tudo detalhado, meu, show de bola. É muito legal passar esse lado, porque hoje as pessoas vê o cara arrebentando no profissional, fazendo gol, conquistando, e nem imagina o tanto de coisa que ela abriu mão, o tanto de coisa que ela passou, né? Muitos jovens, principalmente, porque eu, quando era jovem, eu era assim, eu assistia futebol e não sabia da história do cara, né? Hoje, que a gente é um pouco mais velho, a gente entende, a gente quer saber, a gente quer buscar, a gente vê que não é Uhum, fácil, ninguém chega lá do nada, né, irmão? Muito legal, exatamente. muito legal.
Conta pra gente como é que foi. Aí você foi na Portuguesa e qual que foi os próximos passos ali? Então, aí eu cheguei no Sub-15, né, da Portuguesa. Na época, a Portuguesa era um dos melhores times de futebol de base, assim. Hoje eu não sei como é que tá, né, não sei te falar. Uhum. Eu imagino que não esteja como era antigamente, né? E, e aí fiquei o Sub-15, Sub-17, Sub-20, né, na Portuguesa. A Aham. gente, foram anos muito bons, assim, né, que agregou muito a minha carreira. E aí chegou no Sub-20, no último ano de Sub-20, eu acabei indo para o Corinthians, né? Um treinador nosso da Portuguesa, o Edu Miranda, ele ia assumir uma categoria do Corinthians, não lembro se era Sub-20, e ele acabou levando eu e mais dois meninos que estavam na Portuguesa, né? Meu contrato estava quase no final, eu tinha a opção de renovar com a Portuguesa ou ir para o Corinthians, né? E eu acabei decidindo ir com ele. No final acabou que ele nem foi. E aí eu fiquei no Corinthians uns 7 meses na base. E aí acabou virando o ano, né? Foi até o Uhum. ano que o Corinthians foi campeão mundial, 2012. E aí Uhum. virou o ano, os caras que jogaram, como eles ficaram mais tempo atuando, né, em dezembro, eles iam se apresentar em janeiro um pouco depois. Então Depois. precisavam de mais jogadores da base para contribuir lá nos treinos profissional. E Uhum. aí, graças a Deus, eu consegui chegar bem, treinar, né? Ainda tive ida ao Bragantino, que foi também muito importante para minha carreira. Foi aonde eu tive contato mesmo com o profissional, porque é importante ressaltar essa dificuldade também da transição base profissional, porque Muito importante. são jogos diferentes, né? São É. força diferente, são ambientes diferentes. Então, aí a ida para o Bragantino também me ajudou demais, assim, foi uma das decisões mais importantes da minha carreira. Eu fiquei Irmão, lá, deixa eu te interromper, porque assim, tem muita coisa claro. legal que eu acho que a gente pode discutir sobre isso. E acho que assim, pelo menos se eu tivesse começando, eu gostaria muito de saber que seria o que assim. Um ponto legal também que você falou da sua trajetória foi o que você teve objetivos na Portuguesa, então assim você foi bem lá, foi um cara sério e isso fez o treinador te chamar pro Corinthians, né? Então assim, se você Isso. tivesse chegado lá, que nem você falou, tivesse olhado as dificuldades, não tivesse feito, Uhum. talvez você não teria essa oportunidade. É importante a gente falar isso, né, irmão? Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que sempre tem alguém vendo, né? A gente escuta essa frase muito no futebol. Eu escuto desde que eu sou menino, sempre tem alguém vendo. Então eu sempre levei isso muito a sério. Meu pai falava muito isso, né? E de fato, cara, sempre tem alguém vendo, né? A gente não sabe quem está do nosso lado. Eu já passei por pessoas que eu, de repente, não dava nada, né? Às vezes num treino, e hoje você vê, às vezes, o cara jogando fora do país. Eu já vi cara que passou comigo e de repente está até na seleção. Às vezes um auxiliar técnico que a gente não sabe, às vezes o cara do nada aparece lá na seleção, pode te levar, ou num clube grande, É né? verdade. Então é É verdade. importante a gente sempre estar treinando bem, atuando bem, levando tudo muito a sério, né? Coisa linda, irmão. Show de bola. É, outra coisa que eu queria saber, como é que foi assim? Porque assim, eu imagino que se você sentiu quando você chegou na Portuguesa, como é que foi para você, irmão, ter chegado sabe, numa equipe tão gigante que foi o Corinthians, assim, por mais que tenha sido na base, sabe, foi a mesma coisa que você encarou da Portuguesa, ou teve um algo a mais? Ou, sabe, você tinha alguma coisa em pensamento? Como é que foi, assim, a sua cabeça ali naquele momento? Então, cara, tudo tem uma dificuldade, né? Assim, eu não queria falar muito sobre as dificuldades, mas acho que são dificuldades que as pessoas passam, que é importante ver que a gente passou e eles podem passar também, né? Mas, assim, a dificuldade de ter saído da Portuguesa e ido pro Corinthians cara, assim, as pessoas que são do interior vai me entender, né? Elas veem, assim, por exemplo, começam... Eu sempre levei muito em conta, assim, a imagem, né? As pessoas começam a achar que você chegou num Corinthians e já tá, de repente, rico ou já deu certo, sabe? E, assim, o que eu senti foi a pressão de lidar com isso, de saber que eu ainda não havia conseguido e as pessoas já achavam que eu já era jogador de verdade, assim, né? Então, a gente chegou meio que contratado para a base, e aí teve essa também
de você, de repente, chegar, como eu cheguei na Portuguesa, para fazer teste, e você chegar em um lugar onde você é contratado. Então, as pessoas te veem diferente, você já tem que chegar e mostrar por que você veio. E eu realmente eu senti isso quando eu cheguei no Corinthians no início, né? E me dificultou bastante o meu rendimento no começo, né? E até que, como eu falei, como a gente de repente não está tão bem, mas as pessoas veem que a gente leva a sério, né? Na época o Zé Augusto, você deve conhecer, né? Deu uma engasgadinha aqui. Zé Augusto, você lembra Peguei, do Zé, né? peguei ele lá, foi o treinador, né? Gente boa demais. E isso, cara, ele que me ajudou demais, assim, foi um cara E eu vou onde falar pra Deus você, usou demais para me abençoar. esse cara é fenômeno, ele contando pra mim ali que trabalhou só com os fera. E ele é fera demais, rapaz, você é doido, o cara Fera entende muito de demais. futebol, E gente e ele me boa, ajudou né? demais, 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 até hoje, quando eu vejo, ele Show de bola, me dá irmão. uma dica. Rapaz, deu uma engasgada aqui, o café tá quente. Mas assim, irmão, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque assim, o sucesso é legal, as pessoas nos acompanham pelo sucesso, mas eu acredito que a pessoa se conectar com você através de alguma dificuldade que você superou, eu acho que é mais legal porque ela não erra naquilo, entendeu? Ela não, Exatamente, sabe, se ela passar por aquilo, ela fala assim, putz, meu, eu tava aquele dia lá na live com o Iago e ele falou que fez isso, então assim, eu vou fazer isso, ou meu filho vai fazer isso, e por isso que eu acho uhum, legal, entendeu? Mas muito exatamente. bacana, irmão, a sua história, muito bacana mesmo. E assim, outra coisa que a gente poderia falar agora também é assim, que nem você falou, tem uma diferença de base e profissional, né? Essa transição. Como é que foi para você assim? O que você passou? Como é que foi para você esse momento? Cara, é difícil falar, Lauder, assim, porque cada um lida de uma forma, assim. Eu, por exemplo, eu vi o Malcolm subindo no Corinthians, fazendo da base profissional. O Malcolm, o Guilherme Arana. E assim, para os Uhum. caras era como se, sabe, não houvesse nada, assim. Então, por isso, cada um reage de uma forma, né? Eu tive muita dificuldade, cara. Não sei se por conta da minha posição. E assim, eu sempre tive foi muito bem falado na base, né, principalmente na portuguesa. Só que quando você tem que transicionar na base profissional, era como se você não tivesse feito nada na base, né? É tudo É, novo, você tem que mostrar tudo de novo, com pessoas muito mais fortes que você, pessoas mentalmente muito mais preparadas, pessoas muito mais experientes, entendeu? Então, eu tive muita dificuldade mesmo, assim. E, e por isso que eu falei que foi muito importante a minha ida para o Bragantino, né? Porque assim é um clube um pouco menor, assim, e aonde eu pude assim ter tempo para mostrar que eu tinha qualidade, ter tempo para ganhar um pouco mais de força, ter tempo para saber como um zagueiro profissional tinha que chegar, para saber como um zagueiro profissional tinha que se posicionar, entendeu? Então, às vezes, por isso que é difícil falar, cada um reage de uma forma. Eu vi, como por exemplo, eu falei o Malcolm e o Guilherme Arana, os caras era como se nada tivesse acontecido, entendeu? Mas para mim foi um pouco mais verdade, difícil. verdade. E é legal a gente falar isso porque assim, assim, é normal ser muito difícil ou também é normal ser natural, né? É bom que seja Exatamente. natural, né? Que aí você sofre É, menos, né? Mas assim, não é nada sabe, de anormal se for um pouco mais difícil, que nem você falou, se a pessoa tiver que pegar um empréstimo, né? Então, assim, isso. muito top, irmão, muito top. Aí você jogou ali e tal, como é que foi o próximo passo? Então, cara, como eu falei no Bragantino, eu acho que eu joguei mais de 60 jogos, ainda que eu tive lesões, assim, No desde que ano eu cheguei inteiro? lá. Não, eu fiquei lá um ano e meio, né? E ainda Nossa, é tive uma muito jogo, hein, cirurgia. cara? Muito É, jogo, 60 jogos. e era o que eu precisava, assim, né? Sentir o ambiente do jogo, né? A torcida e tal. E me ajudou demais, cara. Como eu falei, de saber como eu tinha que chegar. Na época era o Marcelo Veiga, todo mundo conhece o estilo de jogo dele. E assim, ele me cobrava muito, porque eu tinha dificuldade nessa parte, até por conta de vir Uhum. da base. A base é um jogo mais tranquilo, né? Não tem tanta pressão, né? E, e aí eu fui para lá, cara, onde me ajudou bastante. Em 2013, eu fiquei 2013 13 metade lá e 2014 todo, né? E foi aonde, graças a Deus, eu fui bem. Em 2015
eu voltei pro Corinthians, que aí o Tite voltou, né? E Uhum. não sei se ele me acompanhou em alguns jogos lá no Bragantino e me chamou para ver como é que tava, ver se por conta dos jogos que eu havia feito lá no Bragantino, né? Uhum. Show de bola, irmão. Então, assim, é legal a gente falar dessa maturidade que o jogador tem que ter. E, assim, até nisso eu queria que a gente explorasse mais um pouco, porque, assim, hoje, principalmente eu que saí há pouco tempo da base, a gente que está na base, que é louco para jogar, para estar ali, assim, né? Só que, assim, tem coisas mais importantes, que é o quê? Você conseguir essa maturidade, você, né? Então, assim, acho que um conselho assim que a gente pode estar passando não é isso, né, irmão? Assim, não tenha pressa, porque que nem você falou, para uns pode ser fácil, mas para outros pode demorar um pouquinho. Então, assim, acho que a pessoa ir adquirindo experiência, sabe, né, ir jogando, que nem você falou, questão de empréstimo. Um amigo aqui mandou mensagem falando assim, eu só rodo em time pequeno, né? Por mais que eu sou novo, ele tem 18 anos, mandou mensagem e já está no profissional. Só que assim, ele já tá lá, já tá, sabe, pegando maturidade. Então, assim, ele tem que Uhum, ver como bons olhos, né, irmão? Não é porque ele tá exatamente. nesse time pequeno que, né, que as coisas não podem Exatamente. acontecer. Não, e é importante, assim, eu acho que o que ajuda bastante, né? Porque antigamente eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Então é importante falar para esses mais jovens de que, assim, o futebol, ele é legal, é um sonho de menino, e só que, assim, a gente não pode dar tudo ao futebol, entendeu? Porque essa pressão de, assim, de ter que, de repente, eu sempre ouço muitas pessoas falar mas eu preciso jogar, porque eu preciso dar uma condição melhor para minha família. E assim, essa pressão, como fez mal para mim, eu acredito que faz mal ao invés de fazer bem, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter um objetivo claro, que é chegar e tal. Só que assim, isso não deve trazer mais pressão do que de repente as situações trazem, né? Assim, eu conheço inúmeros amigos que jogaram comigo de pequeno e que infelizmente não deram certo no futebol, mas deram certo na vida, entendeu? E assim, então, o cara ter essa clareza de que, é, cara, eu vou tentar no futebol, eu tenho um objetivo, vou conseguir, vou persistir, vou trabalhar, vou fazer o meu máximo. Só que assim, se não der certo, a vida continua, cara. Entendeu? Então, o cara pensar dessa forma, eu acho que mais ajuda do que pensar que o futebol é tudo, que eu tenho que chegar, entendeu? Eu acho que é Perfeito, importante isso. perfeito. Não, é muito, muito, muito legal você falar isso, porque, cara, é o nosso intuito aqui, sabe? Porque uma pessoa. Eu até terminei a última live, um cara me chamou tal. Aí eu falei assim: meu, o intuito é mostrar para as pessoas que ela pode ser um Iago, o Igor Fernandes, mandar até um abraço para ele, entrou aí. Um Igor Fernandes, não, sabe? É porque as pessoas acham assim: só sou de verdade se eu virar um Cristiano Ronaldo. Ou sei Não, lá, ou sabe, você tem que ser, que nem você falou, ter os seus objetivos e ser feliz naquilo. Não deu certo, meu. Deus abriu outra porta, que nem esse rapaz que me chamou na live depois. Hoje ele é um cara mais top de notícias de Natal, sabe? poxa, Então, assim, Deus trilhou outro caminho para ele, ele abraçou e foi embora. Então, assim, eu acho que é legal, muito bom você estar falando isso, sabe? Porque, assim, e também tira um pouco da pressão da pessoa, né? Porque ela, na exatamente, verdade, tem que atingir o melhor dela, independente da profissão, né, irmão? exatamente. E a seriedade não tem a ver com o peso, né, das costas. Seriedade, você tem que ser sério em tudo, né? Mas o peso aí já é demais, eu acho. Porque as pessoas, hoje em dia, cara, hoje por envolver muito dinheiro, às vezes você vê, cara, um menininho de 12, 13 anos, e assim, já há uma responsabilidade muito grande na vida do cara. Por exemplo, citar o Adriano. Assim, aí as pessoas falam, eu vejo muitas pessoas falarem, poxa, mas o Adriano é doido. Sei lá, cara, de repente ele priorizou outras coisas, entendeu, velho? Futebol é bom, é legal, mas não é tudo, entendeu? Assim, É tudo verdade. depende para onde o cara está olhando. Assim, primeiramente, Deus na minha vida, cara, porque eu sou apaixonado por Deus, por Jesus. E, em segundo lugar, minha casa, minha família, entendeu? Terceiro, de repente, futebol, sabe? E, assim, eu quero ter sucesso na minha casa, eu quero ter sucesso com Deus. E o futebol, se eu ter sucesso, legal, entendeu? Eu vejo, assim, se as pessoas pensarem dessa forma, eu acho que vão se dar muito melhor do que ter a pressão de ter que É verdade. virar um jogador. Fica algo bem mais natural, né? Bem assim, bem mais tranquilo, uma pessoa bem mais clara, né? É. Bem mais, pô, muito, muito top. E aí, como é que foi?
Aí você foi, voltou, jogou pelo Corinthians. Aí começou, né, irmão? Aí começou a jogar, começou a conquistar. E eu queria perguntar é, sobre uma conquista assim que eu vi. E, pô, como é que foi para você ser campeão brasileiro, cara? Como é que foi, assim, sabe, por tudo que você passou lá no começo, a Uhum. dificuldade que foi de você ir emprestado, jogar, voltar, ter que, sabe? Como é que foi para você? O que passou na sua cabeça naquele momento que você falou assim, puxa, cara, fiz parte disso? Cara, é assim, é algo impressionante, assim, algo que eu não consigo mencionar com palavra, para ser sincero. Porque passa muita coisa, né, cara, na cabeça. Eu, por exemplo, a gente foi campeão em 2015, brasileiro, Série A. Em 2014, eu tava brigando para ser rebaixado na Série B, entendeu? Você tem noção, assim, da proporção? Em 2014, nós brigamos para não cair na Série B, livramos na penúltima rodada. Em 2015, eu estava sendo campeão brasileiro da Série A. Assim, muita coisa, né, cara? Muita coisa passa, né? Eu, assim, era sonho. Meu pai sempre foi corintiano e, e meu pai, infelizmente, faleceu em 2010. Tem muito isso também. A gente chega e se emociona por ele não poder, dele não poder estar vendo. Tem a família também, que é o sonho de muita gente, né? Que me Uhum. acompanha desde sempre, desde as maiores dificuldades, assim. Então é algo assim que não dá para mencionar com palavras, assim, um sentimento muito bom e que eu agradeço a Deus demais por ter vivido, velho. Show de De bola, verdade. irmão, show de bola. Cara, fico muito feliz, porque aí chega nessa hora, você fala assim, caramba, meu, eu sofri tanto, sabe? Abri mão de muita coisa, abri mão, às vezes, até sabe, de, sei lá, de ficar na cama até mais tarde para estar mantendo a rotina. E, pô, valeu a pena, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque, assim, muitos jovens que começam hoje acham que é assim, não, vou só pro jogo no sábado, no domingo e as coisas vão acontecer. Mas tem todo um processo, né, irmão? Para você chegar a ter uma conquista gigante dessa, né? Ah, com certeza, né? Eu acho que os treinamentos a gente não tem nem o que falar, né? Assim, a dedicação aos treinamentos aí, eu acho que o cara, quando ele pensa, vou tentar ser jogador de futebol, ele tem que ter na mente, claro, que assim, ele vai ter que treinar pra caramba, vai ter que se dedicar bastante aos treinamentos, às rotinas do futebol, né? Eu acho que isso não dá nem para falar bastante, assim, porque é algo que o jogador ou o projeto de jogador tem que ter algo, isso muito claro na mente. Tem que treinar muito, trabalhar muito. Hoje em dia, ouve muito se falar sobre o condicionamento físico, né? E realmente eu acho que o futebol tem mudado todo ano, cada vez mais tem exigido mais ainda. Então, a importância da gente levantar mais cedo, a gente se dedicar mais, levar a sério, de repente um período a mais ou algo a mais, o complemento, né? É importante. Show de bola, irmão. Muito legal. É uma mentalidade de atleta mesmo, né? Uma mentalidade de quem quer conquistar. Show de bola. Irmão, aí eu quero te perguntar assim, ó, você já chegou a se lesionar e se assim, se você chegou a passar por um momento, ou por um momento difícil, assim, sabe? Que você falou assim, cara, ou um jogo, né? Um jogo que te marcou difícil, assim, que você passou por cima disso, sabe? E eu queria que você pontuasse, assim, que nem você fala muito bem, que é uma das pilares da sua vida é Deus e a sua família, né? Então, assim, eu queria que você falasse um momento difícil, mas você falasse assim, pô, nesse dia eu fiz isso, sabe? Eu tive, sei lá, o apoio da minha família, enfim, contasse Uhum. pra gente aí. Ou uma lesão, não sei. Então, Lauder, eu já tenho 3 cirurgias no joelho, né? Até eu tô me recuperando da última, né? E em uma cirurgia de hernia inguinal, tive algumas lesões musculares. E assim, cara, no início, nas primeiras lesões, o que mais me ajudou foi, assim, pensar de que eu ia passar por isso. E como a gente vinha falando sobre os exemplos, né? Eu via assim, por exemplo, machuquei o joelho. Eu via exemplo de pessoas que haviam passado por lesões de joelho. E passa, sabe? Lesão no futebol hoje, se você tratar direitinho, tiver a paciência, passa, sabe? São momentos que você tem que olhar a luz no fim do túnel, assim. Todas as lesões que eu tive, eu pensei assim. E nessa, cara, nessa última, que é a mais difícil, ainda já vai fazer 8 meses e meio, quase 9 que eu venho me recuperando, uma lesão muito difícil, né? E além de me apoiar na minha família, ter fé em Deus, é assim,
é olhar para outras coisas, como eu vinha falando. Por isso que eu falo bastante. Porque se eu ficar olhando só no futebol, eu vejo bastante amigos jogando, eu vejo bastante amigos treinando, e eu não consigo, cara, aquilo de certa forma vai me frustrar ou vai me deixar desanimado, triste, alguma coisa. Então, Deus tem me feito olhar para outro lado, assim. O futebol hoje eu tenho treinado todos os dias, seriamente, para voltar a jogar, mas os meus olhos, cara, eu tenho valorizado a minha casa, valorizado a minha família, algo que é bom ressaltar que o jogador de futebol, não que ele não tenha muito tempo a família, mas é diferente de um trabalhador normal, né? A gente tem muitas concentrações, tem os treinos. Então, hoje, o que tem me ajudado a superar esse momento difícil é olhar para a família, para o Senhor, entendeu? Então, é isso que tem me feito superar esse momento. Não, muito legal, muito legal em saber que assim o sucesso da pessoa é muito do que ela quer, do que ela para onde ela olha, né? E é Isso. isso que você está passando para a gente aqui nessa noite aqui, porque é muito legal a gente ver isso desde o seu começo, né? Quando você começou lá atrás, você tinha um objetivo e hoje as coisas não mudam. Então assim é legal para quem está começando ou para quem está ainda e às vezes se machuca demais. E assim, não tem essa clareza, né, irmão? Muito legal mesmo, muito legal. Verdade. E assim, outra coisa que eu queria te perguntar, assim, se você acha assim, qual que é a sua. Se você também não achar que é um pouco complicado responder isso, não tem problema. Mas assim, em relação ao empresário, eu queria saber assim, porque tem muitos jogadores que acham que o empresário faz o atleta, né? Principalmente na base. E assim, Uhum. eu queria saber a sua opinião que eu perguntei como que é um cara jogar um time pequeno, né? Agora eu queria Uhum. perguntar em questão de empresário, qual que é a sua ideia sobre tudo isso? Transição, enfim, em relação ao empresário, né? Então, eu ouço muito isso. Ah, mas o fulano não deu certo porque não tinha quem bancava. Assim, eu não sei se eu estou sendo repetitivo, mas não tem como eu não atribuir tudo que aconteceu na minha vida a Deus, assim. Porque eu creio muito que está escrito no Salmo 139, que os meus dias já foram escritos. O que eu tenho é exatamente o que o Delamore falou, né? Eu tenho que entender o que Deus escreveu sobre a minha vida, aceitar aquilo para que eu possa viver, entendeu? Só que, e a questão do empresário, as pessoas falam, ah, mas o fulano não deu certo porque não tinha quem bancava, assim. Hoje eu tenho um empresário, é muito amigo meu, assim, né? Hoje, graças a Deus, a carreira dele tem encaminhado bastante, mas na época, eu acho que, assim, ele me ajudou bastante, só que eu também o ajudei, sabe? E assim, as coisas foram acontecendo e não muito por conta dele. Hoje, graças a Deus, ele está bem encaminhado, mas na época não, entendeu? Então, eu acho que assim, é o que a gente vinha falando, é a seriedade do trabalho, né? Porque não é só um empresário que emprega, muitas vezes é um Uhum. treinador, muitas vezes é um auxiliar técnico, muitas vezes é um amigo, entendeu? Então, é importante o dia a dia, é importante você estar sempre trabalhando, respeitar as pessoas, né? Independente do cargo ou posição, entendeu? Então, eu acho que o empresário é importante. Obviamente, não dá para deixar, mas não é, com certeza não é tudo. Show de bola, irmão. Muito esclarecido aqui. Irmão, outra coisa que eu queria perguntar, assim, você está se recuperando, você está cada dia melhor, né? A gente sabe disso. Só que, assim, Graças a Deus. eu queria saber, assim, quais são os seus objetivos, assim, para daqui 5 anos. Se você tem mais alguma coisa, assim, que você gostaria de conquistar, sei lá, por exemplo, jogar numa Europa. Então, assim, eu queria saber de você, assim, se você tem algum objetivo nesse sentido. Ah, como todo jogador, assim, né, Lauder? Só que sendo bem sincero, assim, hoje eu costumo ir passo a passo. Como eu falei, o ser humano é motivado, né, movido a objetivos. O meu objetivo hoje é melhorar, né, dessa lesão hoje, né, e ver até onde eu consigo, até porque o esporte de alto rendimento nos exige bastante. E para ser sincero, como eu tenho olhado para o outro lado, que é o que Deus me permitiu olhar, que é a minha família, e eu não pensei em relação a isso, sabe? Eu tenho pensado no objetivo de melhorar as minhas dores, de melhorar na lesão, entendeu? E ver até onde eu consigo chegar ainda. Mais a curto prazo, né? O objetivo mais a curto prazo. Isso, Então, mais a curto prazo, não, show de entendeu? bola. Muito, muito legal, irmão. Rapaziada, eu vou estar mandando, estão mandando bastante pergunta aqui. Eu vou, se não for polêmica, né? Claro.
Eu vou abrir aqui e vou começar a fazer aqui, calma aí. Deixa eu ver. Calma aí. Irmão, queria saber se no futebol, se você tem algum ídolo no futebol, ou alguém que você se espelha, que você acha que, sabe, é parecido, enfim. Cara, é difícil, né? Como eu falei, eu sempre me inspirei no meu pai, assim, né? Meu pai sempre não jogou profissionalmente, mas na cidade Uhum. sempre jogou muito bem. No futebol, é um cara que não tem nada a ver com a minha posição, mas é um cara, assim, que eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, né? E assim, é um cara que, assim, me enche os olhos até de falar dele. É um cara que é o Ronaldo Fenômeno, né? Eu não sei se por conta das superações que ele teve que passar, né? Mas é um cara que sempre me inspirou bastante. Muito inteligente também, você é doido. Cara bom de bola. Show É. de bola, irmão. Deixa eu ver aqui. Não sei se você gostaria de responder isso, né? Mas fica ao seu critério, assim. Porque tem gente que não gosta, né? Mas. Cara, é importante demais isso aí, velho. Pô, eu falei muito do Bragantino, né? Não tem como falar do Tite, cara. O Tite é, assim, eu acho que, eu não sei se você injusto em falar, mas foi talvez o melhor treinador que eu trabalhei, né? Uhum. E em todos os aspectos, assim, taticamente, humanamente, assim, um cara muito do bem, um cara que me ajudou bastante, né? Hoje, assim, me ajudou bastante essa questão de treinar. Eu já sempre fui um cara muito sério, assim, mas depois que eu passei com o Tite, eu me tornei, acho que ainda mais sério, um cara ainda mais responsável com o dia a dia, com aquilo que eu tenho que fazer, né? Então, o Tite, Uhum. em relação à minha carreira e o meu amadurecimento, assim, ele merece demais, assim, o meu agradecimento, né? Foi um cara super importante. Show de bola, irmão, show de bola. E assim, o legal que, pô, cara, todas as pessoas que trabalhou com ele sempre mais ou menos assim fala a mesma coisa, né? Que ele é um cara fantástico, um cara que sabe que busca a melhora do jogador, né? Então, assim, Exatamente. é muito bom o cara poder passar com um treinador que soma dessa maneira, né? Que você pode passar anos, você vai continuar lembrando dos conselhos, das dicas, sei lá, Exatamente. de alguma coisa, né? É muito legal você passar por isso, né, irmão? Porque eu vejo que o Tite ele consegue tirar o melhor dos jogadores dele, porque ele consegue ver o lado humano do jogador. Ele não vê o jogador como um produto apenas, né? Ele consegue ver, de repente, um dia que o cara chegou, tá com o rosto um pouco mais triste, né? Então, através disso, de ver o lado humano do jogador, ele consegue extrair o melhor, né? Então, aí todo mundo se dá bem, o próprio jogador e a equipe, né? Show de bola, show de bola. Irmão, e uma pergunta minha, assim, teve algum treinador, assim, que, né, lógico, além do Tite, que, pô, fantástico, mas teve algum treinador que, assim, te ajudou bastante em questão, assim, que nem você falou, posicionamento, você falou que a sua passagem no Bragantino foi muito importante, mas, assim, no seu ponto de vista, assim, você poderia pontuar os treinadores que realmente, assim, por exemplo, teve aquela paciência para você, sei lá, se conquistar, ter confiança, assim, porque isso é muito importante, né, de um jogador Importante. jovem que está começando, né? Teve algum cara que falou assim, meu, Iagão, tamo junto, faz isso, que, enfim, que você é grato por isso, né, lógico, além do Tite? Cara, sim, tem uma série de pessoas, né? O próprio Edu Miranda, que era o treinador que me levou pro Corinthians, né? Cara que dispensa comentários. Eu cito bastante o Gilson Kleina, né? Que é um treinador que também me ajudou bastante. O próprio Marcelo Veiga, que na época, como eu falei, é um cara um pouco difícil, né? Dentro do campo ali de trabalhar, mas é um cara que ajuda demais, me ajudou bastante, né? Às vezes ele me fez enxergar o jogo de outra forma. Eu vinha da base, como eu falei, a base é um pouco diferente. Ele me ensinou como chegar. O próprio Barbieri, o Maurício Barbieri, um cara muito bom treinador. Alguns treinadores assim que Só são bons. O fera, cara, próprio você é doido. Só só fera, pô. fera. Roberto Nossa. Valentim também, que é um cara que eu
eu não tive muita chance de jogar, mas é um treinador jovem e que é muito, como fala, muito honesto, muito justo e um cara muito trabalhador que eu tenho certeza que vai dar certo também. Show de bola, irmão, show de bola. Que a gente está nessa linha de raciocínio, assim, tem muita gente perguntando de torcida, né? Ah, querendo saber o time que você torce, mas eu não vou fazer essa pergunta. Eu quero saber, assim, questão do Corinthians, assim, a gente sabe que é diferente a torcida do Corinthians. Como que é para você, sabe, realmente muda a atmosfera, assim, estando numa partida, estando perdendo, o pessoal lá, porque assim, você passou por time de grande torcida, mas assim, eu queria saber em específico, assim, como que é, cara? Como que foi para você, assim, passar por essa experiência? Ah, o Corinthians é o que todo mundo sabe, né? O Corinthians é um clube de massa, né? Torcida gigante. E assim, é o que eu costumo falar, lá no Corinthians é tudo para mais e tudo para menos, né? Se você faz um jogo bom e aquilo se torna assim algo extraordinário. Se você faz um jogo razoável para ruim, então algo muito ruim, entendeu? Então, tudo é para mais e para menos também, né? Mas assim, eu costumo falar da parte boa, assim, né? Que os caras, o Corinthians é uma das poucas torcidas, assim, né? Existem bastante, mas que eu presenciei, assim, de é, tiver que vaiar, os caras vaiam depois dos jogos, né? Apoiam o jogo inteiro, entendeu? Hoje é difícil ver torcidas assim. A do Goiás Uhum. também é uma torcida que, se tiver que vaiar, os caras vaiam depois do jogo, entendeu? São assim, pontos que a torcida do Corinthians é característico, né? De apoiar, de repente te tomava um gol, e era aí que a torcida cantava ainda mais, né? Algo Uhum. difícil de ver, algo que é bem característico deles mesmo. Entendi, show de bola, irmão, show de bola mesmo. E na sua passagem pelo Goiás, como é que foi para você, assim? Porque, assim, é uma grande equipe, né, irmão? Como é que foi para você, assim, sabe, titular, arrebentando, essa sequência que você teve, assim, e assim, pô, você tava num time muito bom, cara, muito bom mesmo, cara, nossa. Então, assim, qual que foi a experiência de um jogador, por exemplo? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque muitas das vezes as pessoas olham por um Corinthians tal, mas assim, o Goiás também é gigantesco. E assim, eu queria saber como, Gigantesco. como, como atleta, assim, como que você se sente assim, fazendo parte de um clube tão grande como é o Goiás e num time tão bom que na época ali que você estava jogando brasileiro, enfim, como é que foi? Cara, é impressionante, assim, né? Porque eu sempre ouvia falar do Goiás, assim, que era um clube muito correto, um clube muito certinho, que dava uma estrutura, assim, muito boa para os jogadores trabalharem, né? E assim, eu não, para ser sincero, não dava. Mas quando eu fui para lá, cara, eu fiquei impressionado, assim, com a forma como as pessoas levam o futebol, sabe? Levam muito a sério, tratam o jogador como tem que tratar, dando estrutura física, estrutura de mão mesmo, pessoas que trabalham boas, né? O ambiente é sempre muito leve, né? E sem falar da torcida, que a torcida também é, é algo muito legal. A gente fez uma amizade muito boa lá. E a única ressalva assim, que eu tenho é de estar muito bem na equipe, a equipe bem, e eu tive que parar por conta da lesão, né? Mas o Goiás, assim, é uma equipe que me ajudou bastante, uma equipe que eu ainda melhorando, eu tenho vontade de voltar a jogar, entendeu? Então, De uma bola. equipe muito, muito, muito grande mesmo. Não, muito, muito top, irmão, muito top. É, e aqui chegou mais algumas legais. Aqui, irmão, rapaziada, tá aqui, ó. Pensa em ser empresário? Fala assim, eu já sou. Rapaziada, Rapaz, gostou, hein, rapaziada, aqui. Irmão, você pensa assim, não sei, um pós-futebol, ser um empresário, a galera aqui sabe, acho que você tem talento aqui para ser aquele fera do será? empresário, hein? Rapaz, eu para vender eu não consigo vender nada, é Ó, vou difícil. falar um negócio para você. Se você seguir, me liga, hein? Você fala assim, ó, você é empresário, me liga. Cara, eu não sei, assim, sinceramente, eu não. Na verdade,
eu tenho parado para pensar, mas não há nada que eu consiga assim me encaixar de verdade mesmo assim. Mas das opções que a gente tem, assim, no futebol, eu acho que o empresário seria uma das últimas, sabe? De verdade, Uhum. assim. De repente um auxiliar, um treinador, uma gerência, mas empresário seria talvez a minha última opção. Show de bola. Viu, né? Se for treinador, então você me liga mais rápido ainda. Bom, as outras aqui é um pouquinho repetitiva. Acho que fechou, então. Irmão, eu queria mais uma vez agradecer aqui por você ter parado aqui esses 50 minutinhos e ter falado um pouquinho da sua história. Saiba que, pô, fico muito feliz que você está aqui, que você é um cara vencedor, um cara que você nem imagina, acho que você até imagina, mas não quanto exemplo que você é, principalmente naquela época que a gente estava na base, olhava lá profissional e via vocês lá. Então, assim, fico muito feliz de ter te conhecido, de ter amizade contigo, de você estar falando um pouquinho aqui da sua história. E, bom, só tenho a agradecer, irmão, imensamente agradecer. E eu queria de verdade que você falasse uma mensagem, deixasse uma mensagem para a rapaziada aí, uma mensagem positiva aí de motivação para quem está começando, para quem, sabe, te acompanha. E, bom, é isso. Cara, eu queria agradecer, né, você. Na verdade, eu queria exaltar, né, essa sua atitude. Eu creio que existem muitas pessoas que vão ser tocadas, né, por esse projeto seu. Existem muitas pessoas indecisas, pessoas que passam por dificuldade e desistem, e de repente, vendo as histórias de pessoas que deram certo, vão se inspirar e vão chegar. Eu creio que isso vai rolar ainda alguns testemunhos, né? E parabéns por essa atitude, que Deus possa abençoar a sua vida, né, sua carreira. Eu creio que há muito ainda o que se jogar, conquistar, e que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, né? Sua esposa está grávida, não, né? Não, já teve aqui, tá, Delano? Já teve, né? Tá ali o menininho comportado, rapaz, graças a Deus que liga a live, ele fica assim, ó, olhando para mim. Que bom, Não cara. fala Deus nada. abençoe. Mas tá Deus aqui, vai abençoe fazer demais. 4 meses, irmão. Pô, show de bola. Tá dormindo bem, não? Rapaz. Até que ele dorme bem assim, mas tem dia que é só Jesus na causa. Eu já tô tentando o segundo já. Só Sério? esperando Deus E tem, mandar. e tem alguma torcida ou não? Pra qual lado ou não? Não, não. Eu tenho uma menininha, né? Hum, 4 anos. Mas não tenho. Eu sou apaixonado, cara, por ela e Deus mandar. Nós vamos tá agradecer bom. demais. Essa coisa linda, irmão. Não, Mas show é de isso, bola. irmão. Eu agradeço demais por ter me convidado, contribuir um pouco para esse projeto, tá? E deixando um recado para as pessoas, confiar em Deus, né? Crer que Deus é bom, crer na soberania de Deus, que é acima de tudo, né? Crer nos propósitos de Deus, trabalhar, fazer a nossa parte, estar conectado com o Pai, né? Que é importante a gente entender o que Ele escreveu sobre os nossos dias e cumprir, cara, é isso. Acordar sempre, ter em mente a disciplina, né? Não ser só motivado, porque a motivação acaba, um dia você não está motivado, o que vai nos mover é a disciplina. E é isso. Deus abençoe, meu irmão, de verdade. Muito obrigado pelo Irmão, convite, viu? brigadão, viu, irmão? Deus abençoe. Tamo junto, viu? Tamo junto, Laurão. Obrigado, Valeu, irmão. irmão. Valeu. Obrigado, rapaziada. Essa foi a live aqui, meu irmão, meu parceiro. Agradeço demais aí a presença de vocês. Eu vou estar jogando completo lá no YouTube. E quem não seguir aqui a nossa página ou não for inscrito lá no YouTube, coloca lá, se inscreve lá e segue aqui também, tá bom? Fique ligado aí para a próxima live. Grande abraço a todos, obrigado por tudo. Tamo junto.